Learning corporate English has never been easier with Richards. We bring an exclusive and unique experience to our students every single time we meet. Our instructors are full of energy, have a strong business background, and are here for you with live training sessions ready to help you boost your career through group dynamics, hands-on simulations, presentations, and lots of live interactions during the group lessons with other participants who are at the same level as you. This is a powerful program that will help you communicate effectively with others in a corporate environment, giving you the tools you need to excel in corporate English in a real business setting. Richards, the #1 choice from Brazilian professionals, developing people and transforming companies since 2005. Nós atendemos as maiores multinacionais do Brasil, nós temos alunos espalhados pelo Brasil inteiro dos mais diversos segmentos. Nós temos alunos na área agro, nós temos alunos no segmento farma, nas maiores indústrias que buscam desenvolvimento em inglês corporativo a curto prazo. Nunca tinha visto esse tipo de acessibilidade, né? E isso me deu uma segurança maior na minha decisão de que, pelo menos a decisão inicial de escolher pela instituição, a Richards demonstrava realmente ter um propósito que coincidia com o meu, que é ela de ensinar e eu de aprender o inglês, né? O método ele é acessível, ele é prático, objetivo e com certeza vai trazer e traz a simplicidade e acaba desmistificando que o inglês é difícil. Na verdade, eu consegui desenferrujar, né? Soltar um pouquinho mais digamos, a vontade de falar. Eu recomendaria e recomendo a Richards para todas as pessoas assim, que estão buscando esse inglês corporativo, para essa pegada corporativa para fazer e para melhorar o inglês. Muito bom mesmo, e eu estou bem satisfeito com tudo que eu aprendi nesses 2 anos e pouco aí de aula. As dinâmicas, novas dinâmicas aí, né, levam tudo para a área corporativa, né, então isso aí chamou bastante atenção de estar focando, né, realmente em evoluir o inglês corporativo. Consegui notar bastante a evolução aí, já, principalmente em reuniões, né. Eu acho interessante da Richards, por exemplo, uma coisa que eu nunca havia visto em outras escolas, por exemplo, a questão do alfabeto específico, quando você tem que soletrar algo, porque era uma coisa que até hoje eu nunca tinha aprendido, e realmente, quando você vai soletrar um e-mail para alguém, que você fala, A de quê? O material didático ele é muito simples e objetivo, mas não deixa de ter a essência do que a gente realmente precisa aprender. E isso ajuda bastante na formação da língua inglesa. Eu acho que essa dinâmica é muito boa, muito prática, foge um pouquinho do modelo tradicional de escolas de inglês, dentro do que eu já aprendi em outras escolas, e desperta o senso crítico de pensamento em inglês, na minha opinião. Olá, seja bem-vindo à nossa live, mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você. Você já está logado na sua conta Google? Por que dessa pergunta? Caso você não esteja logado, você não vai conseguir interagir conosco através do chat. O YouTube, ele só permite que pessoas logadas à conta Google estejam aptas a escrever alguma coisa no chat, a interagir conosco. Então, para que você possa participar da melhor maneira possível dessa live, vamos fazer isso agora? Se você não sabe como fazer, é fácil, eu te explico. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês então. Então, no canto superior direito, você vai ter um botão, se tiver em inglês, vai estar escrito Sign In, em português, fazer login. Só clicar nesse botão, ok? Você vai escolher uma conta tua de preferência. Se você não tiver uma conta já aqui, é só você colocar teu e-mail e senha. Mas aqui no caso eu já tenho a minha conta. Clico na conta, vai vir para senha, coloco a minha senha e dou Next. Pronto, eu já estou apto a poder participar de todas as interações pelo chat. É isso aí, fique agora com a nossa live.
Hello and welcome, everybody. What a pleasure to have you guys on board tonight for one more great live with a guest, with a very special guest that's going to join us. But I'm going to speak in Portuguese for now. Pessoal, bem-vindos a mais uma live nossa. Essa é a nossa primeira live interativa com convidado. Tá? Estamos muito felizes de estar fazendo essa live para vocês hoje. E quero que vocês usem o chat, façam perguntas, interajam, né, com o nosso convidado. A gente vai compartilhar um conteúdo muito bacana hoje aqui com vocês. A gente vai falar desses termos bancários que todo profissional brasileiro tem dúvida, né, do tipo, poxa, o depósito não caiu, o seu boleto está em aberto, a sua conta ela é PF ou ela é PJ. Vai ser uma live muito interativa, muito legal, com um bate-papo, com bastante interatividade. Mas antes da gente começar, pessoal, eu gostaria que vocês usassem o chat aqui e vocês colocassem as empresas de onde vocês são aqui no chat. Vamos usar, eu quero, né, que vocês participem bastante. Quero que vocês não se preocupem com o material. Nós vamos disponibilizar o material no final da live, provavelmente amanhã. Aqui na descrição do YouTube, provavelmente tem um link do grupo de WhatsApp que vocês devem acessar para ter acesso ao material da live que vai acontecer hoje, tá? Então vocês precisam estar no grupo de WhatsApp, tá na descrição do link do YouTube. Cliquem ali, entrem no grupo que amanhã, na parte da manhã, nós vamos enviar o material da live, tá? Eu espero que vocês gostem, a gente vai fazer um bate-papo bem interessante aqui, tá? E vão colocando aí no chat as empresas de onde vocês são, tá? A gente pensou nessa live, ela foi muito bem pensada e colocada aí, porque a gente sabe que todo mundo tem dúvidas nesses pontos e a gente vai tentar esclarecer eles ao máximo aqui para vocês hoje, tá? Apenas lembrando, para quem está participando pela primeira vez, esse não é o nosso modelo de aula, né? Nossos treinamentos são ativos, participativos, com dinâmicas de grupo, simulações, enfim. Hoje o nosso intuito aqui é compartilhar conteúdo corporativo no menor tempo possível com vocês, para todos os níveis. É por isso que a live ela vai ser feita em português, dando as dicas em inglês, tá? E dicas culturais também. Hoje a gente vai falar... Hello, Emerson, bem-vindo aí. Ok, Trelleberg, legal, Emerson, obrigado por participar. Temos o Denilson da Stoller, legal. Ariadne da Atos, bem-vindo aí, pessoal. Vamos deixando no chat. Ok, da Bayer, Georgia, legal, obrigado por participar, tá? Vamos usar no chat, vamos interagir durante a live, que vai ser bem legal. Eu gostaria de apresentar o meu amigo e convidado para a nossa live de hoje, Léo Oliveira, grande amigo meu, mora em Miami, vice-presidente do BS, e hoje vai compartilhar bastante coisa legal com vocês aqui, desmistificar alguns tópicos, alguns termos, e a gente vai fazer o negócio acontecer entre nós aqui hoje. Léo, welcome aboard, buddy. Bem-vindo, é um prazer. It's a pleasure to have you on board in this live with us tonight. My pleasure, Ricardo. É muito bom estar aqui com vocês, participar da primeira live. Na verdade, essa é a minha primeira experiência. Fico feliz em poder colaborar aí. And bear with me. This is my first time. We'll get there. Fica tranquilo, Léo. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui. O Léo é um cara que tem uma bagagem, só para vocês entenderem, pessoal, incrível no segmento financeiro. Está no segmento, né, de banco e financeiro há muitos anos. Tem um background muito legal, né? Ele atua com grandes fortunas de grandes famílias aqui no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, tem bastante mão na massa e hoje vai tirar um monte de dúvidas aqui pra gente. Léo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é que você começou a tua carreira, como é que você, né, começou a se interessar por finanças, e eu achei bem, algo bem interessante que acho que o pessoal deve ter visto aí no teu currículo, que você é formado em engenharia civil, mas está no segmento financeiro. Conta um pouquinho pra gente como é que começou a tua jornada aí nos Estados Unidos. Aí em Miami. Conta pra gente. Exato, Ricardo. Não, um prazer. Na verdade, até falando como a expressão que a gente usa aqui, né? Make a long story short, sou engenheiro, sou brasileiro, sou engenheiro civil formado no Rio e acabei vindo para os Estados Unidos para estudar inglês, para dar uma reforçada no inglês e voltar eventualmente para o Brasil. E nessa minha experiência aqui, acabei que nessa primeira experiência com os Estados Unidos, acabei conhecendo o Ricardo há mais de 20 anos atrás. Exato. Vamos deixar assim, senão fica achando que a gente já está muito velho. Vamos achar que a gente é muito velho, Léo. Exato. Um pouco mais de 20 anos. Vim para os Estados Unidos e acabei decidindo fazer meu mestrado aqui
e comecei no mercado financeiro um pouco acima de 20 anos. Então, a minha especialidade é ajudar clientes brasileiros, que a gente chama High Net Worth Individuals, né? Então, são clientes com patrimônios significativos, que querem, na verdade, diversificar patrimônio e compor, na verdade, o seu patrimônio complementar ao que já tem no Brasil, né? Tanto na parte de empresa, mas na parte de investimentos. Então, ver coisas, né, para um cliente que tem um patrimônio significativo, ver oportunidades que no Brasil, eventualmente, ele não tem acesso, então a gente acaba dando esse acesso através do mercado aqui offshore, né? Então, acho que é basicamente um pouquinho do que a gente faz aqui, tá, Ricardo? Acho que era isso. Poxa, legal. Eu gostei da expressão que você abriu aí, ó, long story short. Já falamos disso em outras lives, né? De reduzir, de deixar as coisas simples. Bacana, Léo. Vamos aproveitar o gancho aí da tua fala. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que bastante gente aqui deve ter dúvida. E, ó, pessoal, eu quero que vocês deixem no chat. Eu vou fazendo algumas perguntas aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta interessante, enfim, coloquem aqui que a gente vai compartilhando. Léo, qual que é o maior interesse de uma família bem-sucedida aqui no Brasil, que tenha bastante patrimônios, investir nos Estados Unidos? Por que os brasileiros fazem esse placement de colocar o dinheiro aí com você? Eu acho que existem diversas razões, tá, Ricardo? Eu acho que, mas as mais comuns, vamos colocar assim, para um cliente afortunado, né, que tem um recurso muito significativo, primeiro, diversificação. O segundo é que, bom, nós somos um pouco mais novos, né? Então, assim, a gente vê um pouco a história de Brasil, eventualmente tem alguma instabilidade política, né? E a gente teve a época do Collor aí, que teve o congelamento de alguns recursos, etc. Então, alguns clientes ficam com receio, primeiro, né, de ter os seus ativos bloqueados por alguma razão, e se enfrentarem uma situação um pouco complicada com o recurso todo no Brasil, né? O segundo, diversificação de ativos, né, que a gente sempre fala, nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só, né? Don't put all your eggs in the same basket. Então, questão de diversificação. E a maioria dos clientes, principalmente os clientes endinheirados, Ricardo, eu diria que é o terceiro ponto, é que esse cliente, ele viaja muito, ele tem uma necessidade diferente vamos colocar assim, de uma classe média ou classe baixa brasileira, né? Ele acaba que ele viaja bastante, então ele tem uma necessidade de dólar, eventualmente viaja muito, ou compra importado, e por aí vai, né? Então, é necessário, acaba assim, sendo vantajoso, ele ter alguma parte do recurso que não seja só em reais, tá? Então, acho que esses são os três principais pontos. E a questão da taxa de juros, hein? Mesmo assim ainda vale a pena, porque a taxa de juros aí é muito mais estável do que aqui, né? O rendimento é menor do que aqui no Brasil. Isso, exato. Sempre foi a nossa história, né, Ricardo? O Brasil, como um país emergente, para você tentar atrair recursos, a gente conhece a saga da inflação, né? Exato. Para combater a inflação e para tentar manter uma paridade, aí eu falo a gente é o Banco Central, né? O Banco Central, a medida que ele usa, a ferramenta que ele usa é a taxa de juros, né? Então, ele sobe a taxa de juros. Então, historicamente, a taxa de juros no Brasil sempre foi, comparado com os outros países, não só com os Estados Unidos, elevada, tá? Os Estados Unidos, como sendo, vamos chamar como um porto seguro, né? Ele ainda tem essa imagem como sendo, né, a fuga que a gente fala sempre pelo dólar. Ele não precisa de... Bom, e com a inflação controlada, o Banco Central não precisa de ter um juros muito alto. Então, historicamente, o juros foi bem baixo. Então, eu acho que a principal razão para ter o recurso fora não é só tentar ter a maior rentabilidade, né? Eu acho que é mais a segurança, primeiramente, como eu comentei, e risco político, eventualmente você tem uma centralização de câmbio, ou virar uma Venezuela da vida, Deus me livre, eu não acho que é esse o caso do Brasil, o próprio caso que a gente tem com o nosso vizinho, a Argentina. Então, não só o risco político, né, que a gente tem, que eventualmente pode ter. Esse ano é um ano de eleição, a gente vai ver de novo um pouco isso, eventualmente um Lula voltando, né? Então, e também, na verdade, a diversificação de ativos, né, Ricardo? Aí no Brasil, a gente um cliente endinheirado, ele acaba se limitando a produtos só proprietários no mercado brasileiro, né? E aqui fora, comigo, quando a gente fala tem a conta em dólar, mas na verdade eu posso ter acesso a qualquer coisa que é negociada fora do Brasil, né? Que eu posso ter euros, libra esterlina, e moeda chinesa, moeda japonesa, qualquer ativo que é negociável, que a gente chama, eu tenho acesso via a nossa plataforma dos Estados Unidos, tá? Então acho que esses seriam os principais pontos.
Perfeito, cara, legal. Pessoal, vão participando via chat, eu quero ver vocês interagindo com a gente. Legal, Arthur, obrigado aí por deixar a tua mensagem do Ouro Fino. Bem-vindo aí, tá? Ô, Léo, outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar, e né, o pessoal tem investido dinheiro aí com você e tal, e qual tipo de outros investimentos que os brasileiros fazem, assim, na maioria das vezes? É no imobiliário? São fundos de investimentos? Onde que o pessoal aloca o recurso quando tira o dinheiro daqui? Para cliente brasileiro, varia bastante, né, Ricardo? Mas para cliente brasileiro, eu diria que o cliente brasileiro gosta bastante de imóveis, né? Então, realmente, a parte de real estate é uma área bem comum. Muitos clientes que vêm para os Estados Unidos, que tem casa aqui, não necessariamente só investimentos, mas ele gosta, né? Ele tem recurso, ele quer ter uma casa em Miami, ele quer ter uma casa em Nova York, quer ter uma casa em São Francisco. Então, como investimento, ele tem a parte de real estate. Eu acho que eu diria que é realmente uma parte significativa, tá, Ricardo? Mas fora isso, eu acho que realmente no mercado, que a gente chama do mercado líquido mesmo, realmente mercado financeiro, tem outras alternativas, e aí vai muito de cada seu consultor, né? O que você tem de disponibilidade na sua instituição financeira e, na verdade, como é que você complementa, como é que você tenta complementar essa cesta de ativos que o cliente tem no Brasil, né? Então, eu tento ver de uma forma complementar, fazer o que ele não tem no Brasil. Eu acho que é a coisa que faz mais sentido para o cliente brasileiro, né? Mas, lógico que isso aí vai de perfil a perfil. Cada cliente, tem cliente que não tem familiaridade, quer ser muito conservador, não quer ter risco em mercado de ações, e por aí vai. Então, acho que é caso a caso, mas a gente tenta mostrar algumas coisas que não tem acesso por aí. Mas diria que mercado imobiliário também é super significativo aqui nos Estados Unidos. Legal. O Léo usou um termo bacana que a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. Ele usou real estate. Só para vocês entenderem, pessoal, que real estate é o mercado imobiliário, tá? E para quem está chegando agora na live, lembrem que o material a gente vai mandar lá no final. E nós vamos dividir. A gente está fazendo assim um pouquinho de perguntas e respostas para a gente entender um pouco do lado cultural, e daqui a pouco a gente vai entrar em alguns termos específicos que a gente vai fazer um bate-bola de vocabulário, e aí realmente vai entrar o idioma, vai entrar a língua, e o Léo vai ajudar a gente nessa parte, tá? Léo, o pessoal tem muita dúvida durante as aulas, a gente escuta muitos alunos nos perguntando, né? A gente tem uma análise de crédito aqui quando a gente vai abrir uma conta, ou quando a gente vai pegar um financiamento de um imóvel, para um carro, é analisado o crédito, enfim. Como é que funciona, né, essa questão de análise de crédito para o banco, para ele pegar um financiamento de um imóvel, ou para ele, né, comprar um carro financiado, se é que os americanos financiam um carro? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para nós também. Como é que o americano constrói histórico de crédito, como a gente tem aqui no Brasil também? Porque eu sei que é bem diferente, né, da análise brasileira para a análise americana. Conta um pouquinho para a gente, como nós aqui, agora vamos falar dos simples mortais, né, Léo? Não estamos falando aqui de grandes fortunas. Uma pessoa normal que quer, por exemplo, mudar para os Estados Unidos, um brasileiro que queira estar aí nos Estados Unidos, como é que ele consegue construir um crédito e como é que o banco analisa o credit score, né, o crédito de cada indivíduo aí? Como é que funciona isso? Não, excelente pergunta, Ricardo. É assim, na pergunta anterior, acho que a sua pergunta ela, né, por que o cliente quer ter recursos aí fora, sendo que os juros aí é mais baixo, né? Então esse eu vou chamar o lado negativo, mas o lado positivo talvez entre aqui agora. Eu acho que como os juros é baixo, então a gente, e também você não tem uma escassez de recursos aqui nos Estados Unidos até então, né? Então você tem um crédito muito fácil hoje. E é muito comum aqui nos Estados Unidos, até muita gente acaba brincando muito com o americano, é super alavancado, tem muito empréstimo, que nada é dele, o carro, na verdade, é da Volkswagen, a casa é do Citibank, por aí vai, né? Então, assim, aí no Brasil, só para fazer uma referência, aí a gente tem o órgão que é o Serasa, né, que faz que ajuda na análise de crédito. Aqui nós temos também 3 principais órgãos, 3 maiores aqui, que também fazem essa análise, tudo isso em função do o equivalente ao nosso CPF, aqui é o Social Security, né? Então, a partir do momento que você tem Social Security, você tem alguma forma de crédito, qualquer ela que seja, isso vai contando para o teu histórico de crédito, tá? Então, automaticamente, essas agências de crédito vão mantendo o teu banco de dados, né? E vai, na verdade, tendo o teu score. Todo mundo tem o seu credit score. Então, aqui a gente fala... É importante você fazer dívida para criar esse seu histórico. Se você paga em cash, o cliente fala, eu tenho $1 milhão, não está adiantando nada, não está construindo nada. Você pagar em cash não está construindo nenhum tipo de histórico, né? Na verdade,
realmente você começar esse seu processo de crédito, né? E realmente quanto você vai honrar, pagar em tempo. Então, tudo isso é levado em conta, tá, Ricardo? Então, assim, é muito comum aqui para o americano, e até, na verdade, nós brasileiros que chegamos aqui recentemente, você ter crédito, né? Tanto para carro. Porque eu vejo que isso é uma barreira, né, Léo? Porque o brasileiro que chega nos Estados Unidos, ele acha que vai mudar para aí, vai resolver todos os problemas dele, ele vai entrar numa, né, ele vai conseguir financiar um imóvel, ele vai conseguir entrar numa concessionária e financiar um carro. Não é bem assim, né? Não, que tudo, mais uma vez, você tem que construir um crédito. Tem que construir o crédito. Então, assim, a gente fala, até brinca, a gente tem que sempre pagar um pedágio, né? Nada vem de graça. Então, a gente acaba, eventualmente, no início, você pagando um pedágio, pagando uns juros um pouco maior do que uma pessoa que já tem um crédito estabelecido, que é justo, na verdade, né? E você tem que pagar um pouco mais, ou eventualmente até você é negado, esse tipo de coisa. Então, não necessariamente você consegue, né, um financiamento muito significativo, você tendo um pouco histórico de crédito aqui nos Estados Unidos. Então, é muito comum que no comecinho a gente acaba penando um pouquinho até você conseguir ter um pouquinho desse teu nome na questão de crédito aí. Então, porque eu vejo que a análise de crédito aqui no Brasil é bem diferente, né? Eles analisam se você está devendo, se você tem financiamento, e para alguns financiamentos você não é uma pessoa bem vista, né? Porque você já deve. Nos Estados Unidos é o contrário, né? Quanto mais você deve, mais crédito e mais pontos você ganha. É isso, então, né, Léo? Até um certo ponto, sim, né, Ricardo? Você tem que, pelo menos, começar, né? Você tem que colocar, iniciar por algum lugar, então você tem que ter um pouquinho de histórico, paga a conta em dia, mas aí, ao longo de alguns anos, eventualmente, lógico que um cliente que tem um índice de crédito muito alto, você está muito tomado, né? Que a gente chama em português, né? Se você tem 40 mil dólares de crédito, você está sempre no 39 mil, eventualmente as agências reguladoras podem não achar que você tá tranquilo, né? Pode eventualmente estar com a corda no pescoço. Então tem uma combinação aí, tá, Ricardo? É uma coisa. Legal, cara, bacana. E a questão de carro, né? A gente vê que os americanos aí dirigem um monte de carrões bacanas, e Porsches, e BMWs, e BM para todo lado, né? E a gente sempre escuta dizer, né? Pô, o pessoal anda de carrão aí, mas eles estão pagando aluguel, né? Eles não financiam um carro como a gente financia aqui. Como é que funciona o financiamento de carro aí? Como é que um americano, um brasileiro que está morando aí, adquire um carro? Boa pergunta. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa diferente que a gente não tem no Brasil, que é, aqui você pode comprar, lógico, você pode pagar em cash, ou você pode financiar, fazer realmente um finance, ou aqui a gente tem uma expressão que a gente chama de leasing, que a gente usa a expressão em português, que é como se você fizesse, tá alugando um carro, né? E o racional, você pega, mas por que faz sentido? Na verdade, eles têm um histórico de depreciação do carro, sabe mais ou menos quanto o carro deprecia em 3 anos, e aí se você tiver um bom crédito, ele faz uma conta mais ou menos pro rata, que seria o custo de depreciação do carro. Então, se você tem um excelente crédito, você eventualmente pode ter acesso a leasing e não necessariamente só finance, tá? Então, existe essa outra modalidade que, pelo que eu entendo, não é tão comum no Brasil, né? Não é. Leasing ainda não. Agora estão entrando, né, os aluguéis de carro, as locadoras estão fazendo o carro por assinatura, né? Em vez de você ter o carro, você faz uma assinatura do carro, né, e paga um tanto mensal, até porque você se exime de pagar IPVA, enfim, todo esse encargo que a gente tem aí, que nem IPVA aí tem, né, Léo? Não é isso? Não, a gente não tem. A gente só tem uma taxa que é irrisória, né? Um carro de 40 mil dólares, você paga 50 dólares por ano, né? Então é totalmente Vocês viram, pessoal? Igualzinho aqui, ó. Igual aqui a gente paga uma fortuna, né? E anda em carros não tão bons, né? Pessoal, ó, vamos colocar... legal, Toninho Ziller, obrigado aí por participar, tá? Seria interessante falar sobre financiamento e lease. Aí, Toninho, acabamos de falar, ó. Acabamos de falar da diferença dos carros aí, né? Você pode dar vamos colocar a pergunta aí, Júnior, se puder colocar a pergunta do Toninho de novo, ó. Falar a diferença sobre financiamento e lease. Só dá uma falinha pra gente rapidinho, né? Eu diria, de forma mais simples, é o seguinte, Ricardo, no financiamento, de fato, você comprou aquele carro, né? E o carro é seu, você só está, na verdade, dividindo as parcelas ali, né? Financiando esse ativo, então o ativo é seu.
No leasing, tá? Eu vou usar o exemplo assim, você geralmente faz o leasing de 3 anos, então você paga um aluguel durante 3 anos, e no final dos 3 anos, na verdade, você só retorna o carro, tá? Aquele carro não é seu. Então, literalmente, parece como se fosse um aluguel, né? Um aluguel do carro, né? Um aluguel do carro. Você pode eventualmente perguntar, né? Quem não é mais do lado financeiro, mas qual, né? Um eu estou comprando, eu tenho um ativo, outro eu não estou comprando. Mas lógico, todo carro, vou usar uma conta de padeiro aqui, né? Como a gente fala, né? Você comprou um carro de 10 mil, depois de 3 anos vale 5 mil, então vamos chamar assim, seu custo financeiro foi $5.000, né? Exato. No leasing, eu comprei o carro de $10 mil e estou pagando a mensalidade, seria 5 mil dividido por 36, eu não fiz essa conta rápida. Mas vamos supor, o seu desembolso ao longo de 3 anos seria os mesmos 5 mil. Só que isso só funciona no lease, ele só deixa você fazer se você tiver um bom crédito, né? Ele não quer ter o risco da pessoa não ter capacidade de pagar. Então, assim, o teu custo financeiro acaba saindo mais ou menos o mesmo. Então, eu diria que essa tentando explicar um pouquinho rápido como é que funciona o financiamento e o leasing. Bacana, Léo. Obrigado aí pela explicação. Bacana. Pessoal, vamos colocando aí no chat as perguntas. O pessoal que está no LinkedIn também, se puder participar, vamos colocando as perguntas aí todo mundo, tá? Léo, vamos falar um pouquinho de cartão de crédito aqui. A gente sabe que banco emite bastante cartão e a gente, assim, se choca quando vai para os Estados Unidos, né? Toda vez que a gente vai fazer um pagamento lá, é um pagamento só, deu 30 dias, vem na fatura, né? Como é que o americano lida com cartão de crédito? Porque aqui, assim, aqui no Brasil é Casas Bahia, né? Se não parcelar, o brasileiro não consegue comprar, né? A gente acaba parcelando muito no cartão de crédito. Como é que o americano lida com isso, né? Porque a gente sempre vê o pessoal fazendo compra, a gente quando vai para lá, 30 dias, chega a fatura. As lojas lá parcelam no cartão ou não parcelam? Como é que funciona isso aí? Isso. Isso aí volta um pouco àquele história que a gente começou no início da questão de taxa de juros, né? Como a taxa de juros aqui historicamente é mais baixa, então assim não é comum a gente fazer os cartões, na verdade, dividir no cartão, tá? Perfeito. A gente não tem isso. Na verdade, você pode até, ou se você comprou 10 mil, não pagou os 10 mil, pagou 5, mas você vai pagar juros na próxima fatura nos próximos 30 dias, tá? Então não existe muito esse parcelamento da sua fatura mensal via o cartão, né? O que pode, vamos supor, usar o seu exemplo, você foi na Casas Bahia e eventualmente você quer comprar um ativo com um valor um pouco maior, você pode fazer o financiamento daquele ativo via Casas Bahia, mas não necessariamente no seu cartão de crédito. Não necessariamente no cartão. Não necessariamente no seu cartão de crédito. Então, assim, eles esperam, mas lógico que não é necessariamente obrigatório que você pague a fatura no final do mês. Mas não é uma obrigação, isso é opção. Só que se você não fizer, existe uma taxa de juros que o cartão vai te cobrar. Perfeito. Mês. Não, legal, Léo, bacana. Ó, a Ana colocou uma pergunta aqui. Ó. Como constrói um bom crédito, Léo? Tá. Ana, uma construção realmente ao longo de... existe uma questão realmente de prazo, mas você tem que começar por algum lugar. Vou usar exemplo. Você vai comprar um carro, o carro é 10 mil, e eventualmente você está com pouco crédito, né? Você não tem o crédito já construído para uma loja te emprestar. A Ana chegou aqui nos Estados Unidos, não tem histórico de crédito, eles não vão te emprestar os 10 mil. Mas você eventualmente fala, não, eu tenho um dinheiro, eu coloco 6, 7 mil antecipado, e aí agora, na verdade, meu financiamento é só 3. Então o risco do vendedor é pequeno. Mas isso é bom para você. Talvez ele vai ter essa facilidade de te aprovar para esse crédito 3 mil em vez de 10. Né? E com isso, você, mesmo que de uma parcela menor, você vai construindo um crédito. Aí você tem que pagar, eles estão assumindo que você vai pagar em dia, e aí vai vendo a sua idoneidade, e com isso vai somando, e eles vão te estendendo e vai melhorando o teu crédito ao longo do tempo que você está por aqui. Então, acho que é meio que dessa forma. Show de bola. Respondido aí, Ana. Pessoal, vamos deixando as perguntas aí. Quero ver vocês participando mais. Tá? Vamos colocando aí. Bom, e para nós brasileiros aqui? Estamos aqui no Brasil, queremos abrir uma conta nos Estados Unidos. Vale a pena, não vale? Como é que a gente manda o dinheiro para aí? Como é que é tributado isso? Você pode falar um pouquinho para a gente como é que seria o caminho? Por exemplo, estou indo para a Disney com a minha família. Tá. Né? Vale a pena abrir uma conta num banco aí para colocar o dinheiro para não pagar IOF? Existe alguma coisa desse tipo? Tem alguma vantagem ter uma conta aí ou não? Porque eu lembro que no passado, acho que até 2010, 2011, eu tinha uma conta no Citibank e eu conseguia, através da minha conta de pessoa física aqui, eu conseguia fazer saques, né, em ATMs, em caixas eletrônicos nos Estados Unidos, sem pagar o IOF.
E depois eles mudaram toda a operação e isso acabou ficando proibido, tá? Mas fala um pouquinho, Léo, qual que é a vantagem para nós aqui? Vale a pena ter uma conta nos Estados Unidos? Não vale? Qualquer um pode abrir? Como é que é? Assim, qualquer um pode abrir uma conta nos Estados Unidos, né? Lógico que não são todas as instituições, mas existem várias instituições que podem fazer, né? Se vale ou não a pena depende, lógico, do seu propósito, e também, na verdade, é o seguinte, depende do que o governo está decidindo, né? Que IOF é uma coisa que é uma tarifa que o governo criou para tentar, a gente sabe, né? Para tentar aumentar a receita deles, né? E antigamente só se existia, vocês sabem melhor do que eu, só existia a tarifa de IOF para transações internamente no Brasil, que é o 0,38, né? E aí depois criaram, recurso que está sendo mandado para, se você gastar fora, é 6,38. Isso, agora é 6,38, né? Isso. Então o Brasil criou essa alíquota para você gastar fora. Então, eventualmente, algumas pessoas sabendo como é que funciona esse sistema, eles abrem uma conta aqui, ele faz um câmbio, na verdade, que ele mandar para ele mesmo o dinheiro para fora, você só paga IOF, claro, o IOF de 0,38, e o câmbio que quem está fechando o câmbio para você, quanto que ele vai cobrar. O banco vai fazer essa conversão para dólar. Mas é só o spread que a gente chama de spread bancário. Mas aí ele pega e manda um recurso aqui para fora e, eventualmente, você pode usar o seu cartão de débito já emitido no exterior, e aí você está não pagando para o Brasil, na verdade, o 6,38, tá? Então, tem algumas pessoas que vê vantagem por essa Então, na transferência, paga 0,38, é isso, não paga o 6,30. Então, é melhor abrir uma conta e mandar o dinheiro antes de ir, não é isso? Pode ser. Aí você vai ter só que saber se faz sentido do ponto. Quanto que o banco vai cobrar para ter essa conta, né? E aí, enfim, depende do montante que você está querendo fazer. Talvez se você for fazer uma viagem, não sei se faz tanto sentido. Mas eventualmente eu vou 2, 3, 4 vezes por ano, né? Eventualmente começa a fazer um pouco mais de sentido, tá? Legal, bacana, Léo. Estamos com uma pergunta aqui do Emerson. Legal, Emerson, obrigado pela pergunta. Léo, tudo bem, é claro que você cuida para que isso não aconteça com seus clientes. Mas nos Estados Unidos, a pessoa física pode pedir falência? Quando isso acontece? E aí, como é que funciona isso, Léo? Pode sim, Emerson. Como eu comentei um pouquinho, histórico de crédito aqui nos Estados Unidos é muito importante, né? Então, todo mundo preza muito pelo teu crédito, porque realmente sem crédito aqui, tudo fica mais difícil, tá? O crédito não é necessariamente só para conta bancária. A gente falou um pouco sobre conta bancária, mas, eventualmente, eu vou até usar um outro exemplo que me veio à cabeça. Se eu vou alugar um apartamento, né? Se eu vou alugar um apartamento no meu nome, eventualmente, o inquilino, na verdade, a pessoa que vai estar te alugando, pode até checar o teu crédito. E, eventualmente, se o seu crédito não for bom, ele, eventualmente, não pode te alugar um apartamento. Então, assim, tentando responder a sua pergunta, manter um histórico de crédito muito bom é super importante aqui nos Estados Unidos, tá? Mas, enfim, é lógico que acontece de algumas pessoas pedir falência, como você está comentando, né? Então, acontece aqui nos Estados Unidos também. A única coisa que realmente que a gente fala, aqui o aperto é mais dolorido, tá? Mas, em geral, a pessoa que pede falência, ela fica pelo menos 7 anos sem poder ter crédito novamente. Então, ela vai pagando um custo alto, né? Na verdade, durante bastante tempo. Então, assim, a gente fala que o custo é alto aqui. Então, as pessoas realmente tentam, ao máximo possível, não usar essa ferramenta de falência, acaba que o custo é alto no final da história. Então, pelo que eu estou vendo, então, só para a gente recapitular aí, pessoal, parcelar no cartão de crédito é impossível, a menos que a loja te parcele. Cuidar do crédito é algo extremamente importante, vale para tudo, né? Até na hora de pagar uma conta em dia, tudo vai contando para o crédito, né? Exatamente. Pode não contribuir muito positivamente, mas negativamente, se você não pagar, a gente fala que conta bastante, bem rápido, né? Porque a gente sabe, né, Léo, que o nível de endividamento do americano é muito alto, né? Eles são extremamente endividados com contas de cartão de crédito, com financiamento de casa, com um monte de coisas, né? Eles têm bastante dívidas, né? Isso é muito comum. E é prática, não tem problema nenhum você ter bastante dívida. O importante é você... Desde que você pague. Ter disciplina e ir pagando aos poucos. Né? Então, não tem problema ter. Né? Na verdade, eles até gostam que tenha, mas desde que você vá pagando no tempo certo, as quantias mínimas ali, respeitando individualmente cada financiamento que você tem. Perfeito, legal, Léo. Chegou uma pergunta do Emerson aqui, vamos ver se a gente consegue responder. Aí não tem muito a ver com financeiro, mas
tem um pouco a ver com o contrato, né? Referente a trabalho, como é que funciona nos Estados Unidos? Os trabalhadores têm registro empregatício? Isso, Como tem aqui na CLT, como é que funciona aí? E isso é uma outra coisa, Emerson, muito diferente realmente do Brasil, tá? Vamos supor, eu sou funcionário de um banco, então as pessoas têm um vínculo empregatício, tá? Só que aqui não sei o termo legal para usar em português, mas a gente não tem a gente chama de situação de pleno emprego. A gente não tem quando a empresa pode, o encargo, na verdade, de te mandar embora um funcionário, como no Brasil, aqui não é. Aqui eles podem te mandar embora no dia seguinte, não tem que pagar o FGTS, Fundo de Garantia, né, Ricardo? Você me corrija se estiver errado. Isso aí. No Brasil, a gente tem um Fundo de Garantia, então, geralmente, o empregador, na verdade, ele pensa, porque ele sabe o custo indireto que vai ter de te mandar embora. Aqui nos Estados Unidos não tem isso, não tem fundo de garantia, então a empresa pode te demitir e acaba que o custo dela não é muito alto. Tá? Tem vantagem e desvantagem, como qualquer coisa na vida, mas aqui basicamente é como funciona o sistema. Então você está dizendo aí, Léo, que o pessoal trabalha muito com contrato. Você vai, por exemplo, o pessoal do banco que trabalha junto com você, todo mundo contrato direto com o banco, é isso? Um contrato, você salário normal, a única diferença, Ricardo, é que na verdade você não tem essa despesa adicional, vamos chamar assim, de fundo de garantia. E não tem assim uma carteira de trabalho, né? Você não tem uma carteira física, nada disso. Exatamente. Isso, não tem nada disso. Então, a empresa, ela não pode nunca, lógico, te discriminar, mas ela pode te mandar embora quando for. Porque ela sabe que, na verdade, não tem um custo muito alto para mandar, né? Então, ela pode te mandar embora, na verdade, na hora que ela quiser, tá? Legal. Bacana, Léo. Vamos falar um pouco de boleto aqui, né? Aqui no Brasil, a gente é muito acostumado, a gente paga boleto o dia inteiro aqui, né? A gente até tem algumas brincadeiras, tem que pagar os boletos, tem boleto chegando. A gente fica nessa neura com boletos aqui. E por incrível que pareça, viu, pessoal, só para vocês entenderem, nos Estados Unidos não tem boleto, Léo, é isso? Como é que o pessoal paga a conta aí, cara? A gente paga boleto o dia inteiro aqui. Tá. Como é que vocês fazem aí para se virar com as contas assim, de água, de luz, de internet, de qualquer coisa que vocês compram aí? A gente usa muito boleto aqui. O que o americano faz, né? A gente até tem um termo que a gente às vezes passa para os alunos que a gente chama de bank slip. A gente sabe que, na verdade, o documento nem existe, né? Foi algo que a gente tentou adaptar para achar algum termo aí para passar para os alunos. Como é que o americano se vira aí? Tá. Aqui, de fato, a gente não tem o conceito de boleto como a gente tem no Brasil. Mas o que é comum aqui fazer, Ricardo, aí, usando alguns exemplos, vamos supor, a conta de luz. Eu faço um débito automático em conta, né? Então, eu já tenho como cadastrar na conta de luz. Eu entro lá na empresa, aqui, no caso aqui de Miami, a FPL, eu entro na FPL e falo, olha, todo vencimento, eu quero que você já faça o débito automático na minha conta. Então, faço o cadastro, tudo isso é feito online, super simples, e aí você já faz o débito automático em conta. Então, essas coisas são até boas, né, que a gente estava comentando, para prezar o nosso crédito, né, já faz tudo, a maioria das pessoas fazem isso já de forma automática, para você eventualmente não esquecer um pagamento, tá? Então, eu diria que a coisa mais comum aqui você faz um débito automático em conta. Mas tem pessoas, eventualmente, que não querem isso, e eles entram no sisteminha deles, no banco, e manda como o equivalente a TED, que vocês falam aí, né? Equivalente a uma TED. Não pagaria como um código de barra ou com QR Code, como a gente faz aqui. Exato. Ou eu faço o débito automático, que a gente cria como se fosse quase um QR Code, ou então eu faço uma transferência bancária, ou até mesmo o limite. Existe, mas é pouco, eu diria. A pessoa chega no banco e faz o pagamento teoricamente, né, usando a expressão boleto. Mas eu diria que isso é a forma menos comum. Acho que hoje em dia, mais com pandemia, com tudo isso, com parte de tecnologia, acho que a maioria faz o débito automático mesmo. Não, legal. A Ariane está perguntando aqui sobre TEDs, PIX. E PIX tem? TED, DOC, né? A gente sabe que a gente acaba usando muito aqui. Como é que o americano ele transfere dinheiro um para o outro? Como é que é o nome desses termos? Existe PIX aí, Léo? É interessante, boa pergunta. Não, o PIX, na verdade, é um sistema que foi criado aí pelo Banco Central brasileiro para facilitar essa transferência de recursos, né? A gente não tem a mesma coisa, a gente não tem o PIX, mas o que a gente faz até, né, o próprio WhatsApp. Não sei se no Brasil tem um pagamento via WhatsApp, que a gente faz como se fosse tem WhatsApp. Tem. Aqui a gente tem um que a gente usa bastante, que é o Venmo, que muitos bancos usam. Então, você tem na sua conta, você pode, através do seu celular, eu estou devendo $100, saindo para almoçar, você me pagou o teu almoço, eu entro com o seu telefone, Ricardo, e falo assim, mandar $100 para o Ricardo. Eu entro no meu banco,
e faço o equivalente ao Pix, né? A gente tem Venmo, Cash Pay, e aí existem outras formas de fazer, que são pagamentos eletrônicos, né? Então, é o equivalente ao Pix nosso aí, mas... Legal. Bacana. O Ariadne está perguntando se o sistema bancário é ágil como o nosso aqui. Como é que você compara, Léo? Tá. O nosso é muito melhor, muito mais controlado. Como é que você... É interessante. Depende de que lado que você está olhando. Por que eu falo isso? A gente fala TED, etc., esse tipo de coisa. Realmente no Brasil funciona muito bem, né? Compensação de cheque funciona muito bem. Então, por um lado, a gente pode imaginar, nossa, é super eficiente, né? Mas, por outro, na verdade, e tudo isso aconteceu no Brasil, essa urgência, por causa dos juros mais altos, né? Então, a gente fala, o custo de capital é tão alto que eu tenho que fazer isso de forma eficiente, então tem que fazer muito rápido, né? Então, aqui nos Estados Unidos, como os juros é muito baixo, você não tem tanta pressa em fazer isso aí. Então, assim, depende de que lado que você olha, você pode falar que é bastante eficiente ou não, né? Então, depende de como que você está vendo. Mas eu diria que são equivalentes, eu diria. Né? Porque eu vejo assim, em cartões de crédito, né? Eu analiso muito isso. Quando eu vou passar o cartão de crédito lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu não, pelo menos a última vez que eu fui, né? Eu não vi cartão por aproximação ou, né, pagar com o próprio celular. Parece que o sistema é um pouco mais atrasado do que o nosso, ou estou errado? Não, em restaurante eu não vejo o pessoal chegando com maquininha de cartão na mesa, né? Eles levam o teu cartão lá para dentro para passar o cartão. Por que o americano não tem essas facilidades todas que a gente tem aqui? Ricardo, excelente pergunta. Esse seria um ponto que eu ia comentar um pouquinho depois, né, em relação à pergunta dela. Tem uma das coisas, na verdade, que a gente fala, Ricardo, é o seguinte: realmente o cartão americano em geral, a gente tem o chip, mas não tem o PIN aí que você coloca para na hora de fazer qualquer tipo de dívida, certo? Quando você vai, bota o coisa, vocês têm que digitar, na verdade, a sua senha para autorizar. Aqui nos Estados Unidos não tem essa questão de senha. A senha aqui é mais para a gente fazer saque, mas para qualquer tipo de atividade de crédito, eu não tenho que colocar minha senha, né? Você pega e assina na maquininha, tá? Então você falou, ainda assina na maquininha, né? Isso a gente fazia há mais de 10 anos atrás. Mas aí, mais uma vez, eu acho que assim, por um lado você fala, nossa, nós estamos mais avançados, mas de outro, aqui também tem aquela questão, Ricardo, é o seguinte, aí no Brasil, infelizmente, tem muita fraude. Então, o Brasil teve que sair correndo na frente para evitar a fraude, para combater isso aqui, né? E, eventualmente, ele desenvolveu esse sistema de segurança. Nos Estados Unidos, não, até então, tá? Que, na verdade, agora já mudou. Certo. Até então, não tinha muita fraude, né? Então, você não tinha necessidade de ter esse, vamos chamar assim, de custo adicional. Mas agora a gente está chegando nesse patamar agora realmente de fraudes, e agora está sendo mais comum você também, na verdade, ter o chip. Hoje os cartões já têm chip, ainda não na mesma função do que o Brasil, mas já tá de uma certa forma comum. E eu vejo que toda compra que a gente faz, o que não é comum do Brasil, né? Aqui no Brasil é muito comum. Você pode, por exemplo, ir numa loja, eu pego um cartão emprestado de alguém e passo o cartão, se eu tiver a senha. Nos Estados Unidos eles pedem muito ID, né? Quando você vai fazer uma compra com o cartão, né? Ou sim, não? Mais ou menos, Ricardo. Eu diria que é muito caso a caso. Em geral, eles confiam muito na pessoa, não sei se está certo ou errado, porque eles confiam muito no sistema. Vamos supor, se tiver uma fraude na minha conta, tá? E eu vou chegar para o banco, olha, essa transação não é minha. Eles, no questions asked, eles vão te estornar o dinheiro e depois, eventualmente, eles vão fazer a investigação deles. Mas primeiro eles dão um recurso para você de volta e depois eles vão fazer a investigação para ver se realmente isso é de fato. Nossa, aqui é uma contestação gigantesca, tem que abrir um ticket junto com o cartão de crédito, tem que mandar comprovante, é um caminho bem mais complicado. Legal, Léo, bacana. Obrigado por compartilhar essas perguntas com a gente. Vamos para uma segunda fase aqui agora, pessoal, de perguntas e respostas de vocabulário relacionado a banco, tá? Aqui depois a gente vai mandar o material no final da live, não se preocupem, agora a gente vai entrar na fase mesmo aqui de vocabulário em inglês, tá? Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, coloquem. A gente não vai conseguir responder todas hoje, senão a gente vai terminar essa live aqui 11 horas da noite, tá? Mas vamos deixando aqui, a gente vai o máximo possível, vamos deixando as perguntas aqui que a gente vai tentando responder. Léo, primeira pergunta, né? O brasileiro fala bank agency, agência bancária. Como é que fala isso em inglês, cara? Branch. 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 Eu não posso falar agency, então vou lá no meu bank agency. Não, é mais usual a gente fala branch. Que legal. Aí,
Esse é um termo bacana, pessoal. Gravem, ó, branch, não falem agency. A gente usaria um agency, por exemplo, num real estate agency, né? Se fosse numa imobiliária, por exemplo. Isso, aí seria exatamente, foi muito bem colocado, realmente o real estate agent. Yeah, tá. Abrir uma conta, Léo, como é que eu falo? Open an account. Open an account. Abrir mesmo, abrir mesmo. E account, lembra, pessoal, é account, hein? Não é count, não. É account a pronúncia, não é isso, Léo? Exatamente, account. Yeah. O brasileiro gosta de falar account. Ah, deposit in my account. Achando que é, né? Pega conta, é account, ó. E double C aí, viu, galera? Beleza. Bom, se open an account é abrir e fechar a conta, como é que é? Close the account. Close account. Close my account. I would like to close my account, yeah. I would like to close my account. Bacana. Beleza. Quero saber se a conta é PJ, pessoa jurídica. Como é que o banco interpreta isso aí? Então, dois tipos. Personal account or corporate account. Corporate account. Corporate account, Então, legal. Posso usar business account também? Business account também, também. São duas formas que a gente pode usar, né? Uma forma ou outra, são sinônimos. Então, business account, corporate account. Não, legal. Então, conta de pessoa física é? Personal account. Personal account. Legal, galera. Ó, então, lembrem, personal account para pessoa física e corporate account para conta corporativa. Obrigado, Júnior. Júnior está de auxiliar nosso aqui nos slides. Bacana. Vamos para a próxima. Vou lá no UBS, quero abrir uma conta corrente. Posso usar current account? Pode usar current account, or savings account, or cash account. Aí depende um pouquinho mais. A conta corrente seria um checking account, é isso, Léo? Checking account. Conta corrente seria um checking account. Or savings account, a gente também usa essa expressão. Checking account or savings account. O savings account seria conta poupança ou não? É que a gente não tem o conceito realmente de poupança que a gente tem no Brasil. Mas por causa da questão de juros, como os juros é tão baixo, a diferença de taxa de juros entre a conta cash e a conta poupança é tão pouca. Não tem diferença quase nenhuma. É mínima. Então a gente fala checking e savings account. A savings é só que tem algum tipo de remuneração, que não é só zero, né? Aí ele paga 0,01 na que a gente chama na overnight account ou savings account. As duas expressões mais usadas. Vou fazer uma pergunta aqui. Você tem uma conta conjunta com a Rafaela ou não? Isso. Como é que eu falo isso? Conta conjunta. Joint account. Joint account. De juntar mesmo. Exatamente. Joint tenants. Joint tenants. Então, I have a joint account with my wife. I have a joint account with my partner. Legal. E é comum o pessoal fazer essas contas conjuntas? Sim, super comum. Não, isso é comum no Brasil. A gente faz também por diversas razões, mas é usual. Legal. O titular da conta, Léo, o cara que tem é o dono da conta no banco. Main account holder. Main account holder. Perfeito. É o dono da conta. Então, holder de segurar. Tá? Galera, vão participando aí no chat. Eu quero ver vocês compartilhando aí com a gente. Se vocês forem tendo perguntas, vão falando aí pra gente, tá? Bom, eu coloco lá, vou lá no banco, quero colocar a minha senha. Aqui no Brasil a gente fala password, né? Quando a gente vai falar inglês. Como é que usa aí no meio bancário? Mais usual é PIN number. PIN number. Ou password também. Pode ser password também. Pode ser password também. O mais comum que a gente fala para banco é mais PIN number. PIN number. Mas em geral, password também é um bem usado. Legal, Júnior. O Júnior colocou aí na tela para nós, a Personal Identification Number. Exatamente. É a mesma coisa aqui. Isso, legal. Então lembrem, pessoal, PIN number é a senha principalmente usada em banco. Não confundam, não usem password, não usem agency para agência. Lembrem dos tipos de conta, o Léo acabou de compartilhar com a gente, ó, checking account, savings account, joint account se for conjunta, business account se for uma conta corporativa, corporate account, e account holder, o dono da conta. Léo, quero sacar dinheiro, eu vou numa electronic box ou não? Você vai no... O brasileiro fala, né? Ó, fui lá em Miami, eu saquei lá no Electronic Box o dinheiro para eu fazer uma compra. ATM machine. ATM. Então, ó, pessoal, lembrem, né? Não adianta a gente ficar traduzindo as coisas ao pé da letra, né? A gente nunca fala em... eu falei brincando aqui, mas a gente vê os alunos usando, tá, Léo? Por isso que eu tô falando esses termos aqui. A gente vê os alunos falando, né? Electronic Box. Então lembrem que o termo é ATM, Automated Teller Machine, que é a caixa, né, que é onde você saca automaticamente o dinheiro lá. Legal, ó. Lembrem, ATM Machine, tá, pessoal? Bom, quero fazer um depósito. Como é que eu falo isso? I would like to make a deposit. Make a deposit? Yep, make a deposit. Would like to make a deposit. Bacana.
Sacar dinheiro. Os brasileiros falam muito aqui, a gente vê os alunos às vezes usando. Ô, professor, como é que eu falo sacar dinheiro? Eu vou lá e take money, take off money. Como é que eu uso esse termo em inglês? Tem várias expressões. Get cash, withdraw. O mais formal é withdraw, né? Withdraw, sacando realmente da conta. Withdraw cash. Mas Withdraw get cash. Então lembrem, pessoal, ó, withdraw cash, lembrem, esse material a gente vai entregar lá no final, tá? Ó, get cash, withdraw cash. Legal, Júnior. Júnior tá rápido aí colocando aqui pra gente. Bacana. Então lembrem de usar esses dois termos, tá? You get cash or you withdraw cash. Então sacar, withdraw. Bacana, Léo. Vamos lá para a próxima. Quero fazer uma transferência bancária. Como é que eu digo isso? Wire transfer. I would like to do a wire transfer. Wire transfer. Bacana, wire transfer. Tá, vou lá no ATM, tô lá fazendo o meu withdraw, tô sacando meu dinheiro e quero tirar um extrato bancário. Eu posso falar extract? Como é que eu digo isso aí? Bank statement. Bank statement. Olha, eu tô falando aqui e tô lembrando das aulas e dos alunos aqui. É um bank statement, tá, galera? Então, é um statement, ó, tá aí na tela, bank statement é o extrato bancário. Ó, Emerson, acabamos de ler tua mente aqui, Emerson Nunes. Ó, extrato bancário é bank statement, não usem extract, tá? Lembrem que extract não existe. Esse é o termo correto, bank statement. Saldo, eu quero saber quanto tem na minha conta. Balance, I would like to see my balance, check my balance. Balance, isso é legal, tá, pessoal? Olha, você vê com uma palavra que não tem nada a ver com a nossa aqui. Saldo, então, em inglês, é balance. E saldo devedor, eu quero saber, né, o que eu tô devendo ali na conta. Como é que eu uso isso? Saldo devedor? Um balance due, talvez? Era o que eu usaria. Ou não? Balance due pode ser, Ricardo. Tem expressões, às vezes, que a gente pensa em português, eventualmente... Or I would like to see if my account is negative. Né? Is negative. Pode ser usado negative também, como a gente usa aqui. Pode. Olha que legal, pessoal. É negativo, I would like to see if my account is negative. Olha que legal, bacana. Não sabia que poderia usar. Bacana. Aqui, Léo, a gente vê muito, né? Até quando você coloca lá no Google, né? Você entra lá no Google e quero saber se coloca o termo lá, minha conta tá no vermelho, né? A gente vê no tradutor do Google ali, my account is in the red, e se a conta tá positiva, a gente usa my account is in the black, ao invés de usar in the blue, como a gente usa, e a gente usa esse termo muito em português, né? Minha conta tá no vermelho, agora minha conta tá no azul. Inclusive nos extratos do banco, quando a gente imprime, o saldo tá em vermelho ou o saldo tá em azul, quando tá positivo. O americano usa esses termos mesmo, não usa? Como é que é isso aí? Pode se usar, mas não é muito comum, Ricardo. Até usa a expressão, se falar red, a pessoa vai entender, mas não é aquela coisa mais usual, né? Então a gente fala assim, my account is, quer saber se está no vermelho, né? My account is negative. É geralmente uma expressão que a gente usa bastante. Poderia usar no positivo, se fosse no azul, então? My account is in the positive, né? Yeah, or if I have cash on my account, or... Usa-se, mas mais uma vez, de repente aí tem mais o broken English, né? Um pouco mais assim que a gente fala de slang, né? Entendi. Não é uma coisa formalmente na gramática conhecida, mas se usa um pouco. Não, bacana. Eu vi você comentando, né, que você deixa suas contas aí tudo em débito automático. Como é que eu uso esse termo em inglês? Como é que eu falo débito automático? Automatic debit, é isso? Automatic debit, ou aqui a gente usa as letrinhas. Pode ser automatic debit mesmo? Também. Pode, olha que legal. Achei que tava fazendo uma tradução aqui de Google Translator, mas funciona. Funciona. Legal. O termo, a gente usa bastante um termo, mas ACH, que é um débito automático também, mas é como se fosse ATM, né? Então tem a tradução por trás. Então algumas pessoas vou fazer um ACH na minha conta, mas, enfim, eu acho que o automatic debit Dá para usar direct debit também? Também funciona. I'll do a direct debit on my account também. Não, bacana. Bom, tô estourado, tô devendo, tô no cheque especial. Account is upside down, account is negative. Bacana. Léo, fala um pouquinho. Automated Clearinghouse, bacana. Exatamente. Bacana, legal. Obrigado por colocar aí, Júnior. Falando em cheque, né? A gente não usa mais cheque aqui no Brasil faz muito tempo, né? Eu não lembro a última vez que eu tive um talão de cheque. E nos Estados Unidos ainda usam bastante, né? Usam, ainda realmente é bem mais do que no Brasil, Ricardo. Até realmente tem um pouco de uso ainda. Mas a cada dia mais também está reduzindo.
É mais aquele cliente que não quer fazer um débito automático, eventualmente ele tem dificuldade, e aí ele vai fazer um pagamento, ele faz uma vez por mês, ele manda um cheque, eventualmente manda pelo correio também. Aqui o correio funciona bem, então algumas pessoas se sentem mais confortáveis em mandar um cheque pelo correio. Mas a cada dia mais também o uso é mais limitado, né? Eu também, por exemplo... Durante a pandemia, o Donald Trump mandou um cheque para todo mundo, não foi? Mas aí... Mas não um cheque, né? Um cheque já... Tem gente que eventualmente até manda cheque mesmo, né? E ele pega e faz o depósito na sua conta. Mas hoje tudo é muito fácil, né? Você manda um cheque veículo do governo, você só tira uma foto dele e faz o depósito na tua conta, né? É mesmo. Então tem como já fazer tudo de forma automática aí. Cara, que legal, bacana. Eu lembro de uma história, Léo, quando a gente mudou para os Estados Unidos, eu tinha 13 anos, né? A gente foi comprar um sofá, e meu pai, né, abriu a conta no banco, pegou os talões de cheque, o checkbook, tá, pessoal? Para vocês saberem, o talão de cheque é checkbook. Pegou o checkbook e pegou o valor tal, e meu pai falava assim pro cara, can you, né, 3 payments, tal? O cara falou, não, 1 payment. E meu pai fez 3 cheques e predatou os cheques. E cruzou e entregou pro cara. O cara devolveu o cheque e falou, não, é um cheque só. Né? Eles não têm, a gente tinha esse costume, né, de predatar cheque, de cruzar o cheque. Bom para, né? A gente escrevia nos cheques, bom para tal data. O americano não faz isso também, né? Nem no cheque parcela, né? Não, exatamente. Eu acho que a gente comentou anteriormente, eu acho que é muito lá o histórico de diferença de taxa de juros. Então, como o juros é muito baixo, então o pessoal não faz esse tipo de financiamento. No Brasil, como o juros é muito alto, é em nosso benefício você predatar no quanto mais melhor, né? Com menos juros, né? Então, mas aqui nos Estados Unidos não tem esse então tá no cheque especial, seria um overdraft, é isso ou não? Overdraft, exatamente. Overdraft, cheque especial, legal. Taxas bancárias, como é que eu falaria isso? Caixas bancárias, mas você bank charges? Não, mas as taxas que eu pago, por exemplo. Tarifas bancárias. As tarifas, por exemplo, eu tenho uma cesta lá, né? O banco, todo banco aqui no Brasil cobra uma taxinha de manutenção mensal. Fees, né? A gente fala fees for service, a gente fala fees for service. Fee schedule, né? A gente fala fee schedule e ele vai te demonstrar, na verdade, por qual serviço, qual a tarifa a cada tipo de serviço. Então, vamos imaginar, eu vou transferir dinheiro, dinheiro da minha conta para a tua. Fee schedule, legal, Júnior, obrigado por colocar aí. Eu vou transferir da minha conta para a tua. Eu pago algum valor, como aqui, porque aqui TED e DOC é pago. Né? Acho que, se não me engano, o TED tá, acho que R$11 ou R$9 ou R$10, alguma coisa assim. Exato. É pago essas transações também de pessoa para pessoa? É comum ter essa cobrança, Ricardo, mas agora, a cada dia mais, está ficando mais comum essas transferências, o equivalente ao Pix, né? Então, se você usa o Venmo, você não paga. Se você usa o Cash App, você não paga. Mas se você for fazer realmente um wire transfer, e realmente o wire transfer, os bancos vão cobrar. E aí eles até te oferecem, você não está com tanto... Mesmo dia, vão te cobrar $20. Se é pro dia seguinte, eu te cobro 10. Se é 2 dias, eu cobro 5. Então, é comum ter. Mas hoje em dia, principalmente para a gente que usa bastante telefone celular, etc., tem acesso a esses aplicativos. Então, hoje em dia, está sendo muito mais comum esses aplicativos e acaba, eventualmente, não tendo que pagar tarifa bancária. Bacana. O Emerson colocou uma frase aqui. Como é que eu falo falência em inglês? Tô falido. Bankruptcy. Bankruptcy. Legal, bacana. Depois a gente coloca lá nos termos para mandar para vocês amanhã, tá, pessoal? A gente vai falando aqui, depois a gente vai colocar tudo que a gente está falando no material para enviar para vocês amanhã, para quem tiver no grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Só vai ter acesso ao material quem entrar no grupo de WhatsApp e provavelmente o link vai estar lá, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos lá. Juros, como é que eu falo, Léo? Interest, bacana. Legal, não confundam com tax, tá, pessoal? Tax, né, é outra... O que seria tax, Léo? Qual que é a diferença de interest para tax? Tax porque a gente imagina... Tax é o imposto, não é isso? Isso, tax é mais imposto e interest é mais juros, né? Juro. E se for uma taxa, é um FII, né? Oi? Como você falou, se for uma taxa bancária, é um FII. FII, aí seria mais um FII. Fee for service, FII. Beleza. Exatamente. Não, legal, cara. Data de vencimento. Due date. Due date. Legal. Júnior, coloca aí pra gente. Lembra, não é due de fazer não, viu, pessoal? É due date, tá? Beleza. Ó, já estamos... já passamos das 15 aqui, tá, pessoal? A gente falou em 15 termos, aí tem muito mais aqui. Quando a conta tá atrasada, Léo, o que eu falo? You're past due, né? Past due.
Past due. Past due, olha que termo legal. You're late. Past due bill. You're late on your payment, but mais formal é past due. Exatamente. Past due. Então, se vocês estiverem com conta atrasada aí, pessoal, ó, é o past due, tá? Você tá com a conta atrasada, tua conta tá past due, e due date é a data de vencimento. Pegar um empréstimo, Léo, como é que eu falo empréstimo em inglês? Would like to get a loan. 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 Loan seria o empréstimo bancário, dinheiro emprestado do banco, né? Aí depende de que tipo de loan que a gente está falando. Tipo, é muito comum para a gente fazer um empréstimo imobiliário, vamos chamar, né? Você pode ser real estate loan, né? Que algumas pessoas acham brasileiro falam, ou mortgage, que a gente usa, né? Outra expressão bem coloquial real estate loan e mortgage, exatamente. Perfeito. Legal. O Júnior tá rápido aí nas mensagens. A Ariadne colocou uma pergunta aqui, ó. Vencido, posso usar overdue? Se tiver alguma coisa estiver vencida? Pode. Pode ser também? Sim, my bill is overdue. Já tá passado, né? Exatamente. É isso aí, já passou a data. Overdue. Bacana. Ó, e o Toninho perguntou aqui, o Toninho Ziller perguntou, o que é late fee? Esse é como se fosse os juros para você não ter pago na hora certa, né? Perfeito. Como é que é um termo? Eu acho que é isso mesmo. Tá. Então, um empréstimo imobiliário seria um mortgage. O mais comum é mortgage, ou você fala também real estate loan. Né? Pode Mas ser. o mais comum que a gente usa mais é I'm going to apply for my mortgage. Então, é o mais comum. É um pouco Perfeito. Mais... E se eu for pegar um dinheiro para minha empresa? Eu estou precisando de um capital de giro, estou precisando fazer pagamento de 13º. Como é que é o nome desse empréstimo? Seria o quê? I would like a loan for my company. Aí ele pode falar, I need a business loan. Business loan pode ser também. Corporate loan. Corporate loan pode ser for cash finance needs, alguma coisa assim. Bacana. Léo, e qual que é a diferença, por exemplo? A gente sabe que em inglês eles usam muito esse termo, né? Borrower and lender. Isso. O borrower, qual que é a diferença de um para o outro? O borrower é quem está pedindo o empréstimo, né? É o borrower. Isso. Tá? O lender é quem está fornecendo o empréstimo. Então o banco seria o lender. O banco seria o lender, nesse caso. E você é o borrower. O borrower é a pessoa física que está pedindo o financiamento. E o fiador eu posso usar co-borrower ou não? Essa expressão você pode ter, vamos supor, se você não tem um crédito suficiente, Ricardo, é comum aqui você ter um extra borrower, né? Então, pode usar a expressão co-borrower também, pode ser. Co-borrower também, como co-worker, viu, galera? Você pode usar o co-borrower. Co-sign ou co-borrower, co-worker, exatamente. Pode Beleza, show de bola. Pessoal, vamos usando o chat para perguntar. Se vocês tiverem perguntas sobre termos bancários, vão colocando aí, eu quero ver vocês participando, tá? Vamos para a última parte aqui, Léo, para a gente finalizar a nossa live, que a gente já está um pouquinho atrasado, ó. Pessoal, se vocês tiverem, deixa um joinha se vocês toparem ficar mais 5 minutinhos, tá? Estamos terminando já. Bom, seu cheque voltou. Como é que eu falo isso em inglês? Your check returned. Returned no passado. Or bounced. Or bounced. O cheque pulou. Bounced or return. Return. Mais formal é return. Tá. Eu entro em contato com você, Léo, e falo o seguinte, Léo, aquele dinheiro que você tá me devendo lá, cara, não caiu, não. O depósito não caiu. E aí, como é que eu falo isso? Your funds, depende de como que você está mandando um recurso, né? Mas se for uma transferência, your funds did not get in, your funds did not get in. Eu poderia usar the deposit hasn't been credited to my bank account yet? Your cash hasn't been credited in my account, your deposit hasn't been credited in my account yet. Exato, também, pode ser. Legal, bacana. Your funds did not get in, exato, pode ser, exatamente. Beleza. Ó, Léo, eu vou te fazer um TED amanhã cedo, tá? Como é que de $1 milhão. Como é que eu falo isso? Quero investir com você aí no teu banco. A wire transfer. Pra gente, wire transfer. Isso, não teria o termo, né? O termo TED, obviamente, não existe, é um termo brasileiro. Né? No Brasil, Tá. Você está devendo um boleto. Como é que eu falo se o seu boleto está em aberto? As empresas mandam por e-mail, ó. Estão entrando em contato porque o seu boleto consta em aberto em nosso sistema, né? As empresas são bem educadas na hora de cobrar. Como é que a gente falaria isso aí? You have a bill that is outstanding, né? Outstanding. Você tem uma conta que está outstanding, or you have a balance that is past due, né? Usando a linguagem que a gente usou. Acho que essas duas seriam uma delas. Existem várias formas. Essas duas seriam you have a bill that is outstanding, perfeito, né? Perfeito. Or you have a past due
balance. Né? Legal, legal. Obviamente, né, não vai ter como usar o termo boleto, porque o termo boleto não existe. Se vocês colocarem lá no Google, viu, galera, vocês vão ver bank slip e tal, mas é um jeito de tentar explicar um documento que não existe para eles lá, tá? Só para vocês entenderem. Então, assim, eu falo, Léo, você pode me fazer um pix do churrasco que a gente vai fazer final de semana para eu comprar as carnes? Como é que eu falaria isso? Isso. Seria a mesma coisa? De fazer uma transferência normal? Seria, how do we make the payment for me, né? E a gente usa essas formas eletrônicas, que é a gente chama bastante o sistema chamado Venmo aqui nos Estados Unidos, ou cash payment, WhatsApp app, aí por aí vai. Bacana. Então, para eu falar que a conta está atrasada, eu falo, essa conta está atrasada, eu posso usar o termo past due. It's past due. It's late, past due. Perfeito. Perfeito. Legal, Léo. Acho que é isso aí, cara. Acho que a gente tirou várias dúvidas aí de perguntas que o pessoal tinha. Ó, comprovante de pagamento em inglês, a Ariadne está perguntando aqui. Proof of payment. Proof of payment. A reference or a proof of payment, exato. Proof of payment. Tracking. Can I have a tracking record for the wire transfer that I sent on tracking? Tracking record, bacana. Proof of payment. Ó, o Júnior tá um avião aí nas frases, hein? Legal, Júnior. Obrigado aí pela mão, viu, cara? O Emerson colocou aqui, ó, there's no free lunch, não tem almoço grátis. É muito usado no mercado financeiro ou não? Sim, Coloca aí na tela pra gente, Júnior, essa pergunta é boa. Muito usado não só no mercado financeiro, viu, Emerson? Para tudo a gente fala isso, né? Então, qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, a gente fala que sempre tem um custo. Então, there's no free lunch. É bem a expressão usado. É mesmo em português, né? Não tem almoço de graça. É isso aí, é bem isso. Então, bacana. É muito usado, não só no mercado financeiro. Bacana. Pessoal, mais perguntas, estamos terminando aqui com o Léo. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, deixem agora. Se vocês tiverem, ó, pergunta do Toninho, interest rate versus APR. Isso, aí, Toninho. Isso, Léo, não sei nem o que é. Vai lá, explica pra gente. Não, na verdade, é os juros, né? Interest rate, né? É os juros. E APR, na verdade, é a maneira como você faz o cálculo dos juros, se é cálculo dos juros composto ou não, né? Então, entendi. Então, basicamente, a gente usa bastante essa expressão de APR aqui nos Estados Unidos. Então, tem uns macetezinhos aqui que acaba, eventualmente, com o juro composto sendo um pouquinho maior. Então, usa esse para padronizar que tipo de juros você está falando, né? Perfeito, legal. Pessoal, legal, bacana. Vamos encerrar a live aqui. Ó, nós vamos mandar o material no grupo de WhatsApp. Se coloquem, né? Se entrem lá no grupo para vocês terem acesso ao material. Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre o trabalho da Richard, sobre os nossos treinamentos, nós vamos começar a fazer mais lives nesse formato, com participação, né, ativa de alguns convidados aqui, para a gente trazendo. Nossa preocupação aqui não é só com a língua, né? É o idioma e também é o aspecto cultural, e a gente quer cada vez mais trazer um conteúdo relevante para vocês. Vamos mandar esse material para vocês depois. Para os alunos da Richards que não puderam participar hoje, vai estar lá na área restrita a live para vocês, todos os materiais. Fiquem tranquilos, a gente sabe que tem muita gente em aula nesse horário, né? Não consegue participar ativamente aqui com a gente, mas depois eles consomem lá na nossa plataforma, tá? Léo, gostaria de agradecer, cara, pelo teu tempo precioso. Eu sei que você é um cara que vive no 110%. Imagina, né, foi um prazer. Mil compromissos aí, é um cara super requisitado aí no Jet Set em Miami. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar esse conteúdo legal, né, de fazer parte da nossa primeira live. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o conhecimento, um pouquinho de todos vocês aí. Foi um prazer estar com todos vocês aí. Obrigado pelo tempo de todos aí. Poxa, obrigado, viu, Léo? E vamos ver se a gente faz algumas mais, e quem sabe a gente fala de outros tópicos também, né? Da vida aí, enfim, outras coisas culturais não relacionadas só ao ponto bancário aí também. Tá bom, Léo? Mas obrigado. Não falta. Legal. Com certeza não, né? Tem muita diferença que é legal a gente, é legal a gente compartilhar. Mas obrigado, viu, Léo, pelo teu tempo. Tá ótimo, pessoal. Prazer. Legal, e a gente vai se falando. Tá bom, Léo? Obrigado mais uma vez aí. Tá joia? Por compartilhar um conteúdo fantástico com a gente. Maravilha. All right, Leo. Take it easy. Um abraço. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui. Lembrem que a gente vai mandar o material. E fiquem ligados que no mês que vem tem mais uma live, mais conteúdo e provavelmente, né, com interatividade, com dicas culturais e conteúdo em inglês. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês.
Lembrem que vai estar disponível lá na plataforma para os alunos e entrem no link do WhatsApp para pegarem o material dessa live amanhã que nós vamos postar, tá? Júnior, tem algum recado aí para nós ou não? Bom, beleza. Legal, fantástico. Pessoal, legal então. Estou fechando a live. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Thank you so much for attending this amazing live. We're going to be having another one next month. Thank you so much. Stay tuned. Fiquem ligados, para quem é aluno da Richards, fiquem ligados no grupo de WhatsApp. Para quem não é nosso aluno ainda, nos siga no LinkedIn. A gente sempre posta bastante coisa lá no Instagram também, para vocês ficarem atualizados com dicas e participarem das lives. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pelo tempo de vocês. Have a nice one and I'll see you guys next time. Thank you so much. Take care. Bye-bye.